Olá, você sabe como está a intenção de compra de imóveis no Brasil? Eu sou o Lucas Finotti, esse é o Fique por Dentro do Mercado com a Brain, e nesse vídeo eu trago para você os resultados da nossa última pesquisa de intenção de compra nacional de imóveis. A pesquisa foi realizada com 1.400 pessoas em todo o território brasileiro, que foram abordadas de forma aleatória e refletem aí a intenção de compra no início do ano, né? A pesquisa foi realizada em março, então ela vai refletir a intenção de compra no primeiro trimestre de 2024. Essa pesquisa, além de trazer a intenção de compra, ela também consegue abordar o comportamento passado de compra de imóveis dos brasileiros. Então eu queria começar esse vídeo destacando para vocês qual foi o comportamento de compra de imóveis agora no começo do ano. Então, como vocês podem observar aí no gráfico, a gente tem que 9% das pessoas entrevistadas afirmaram que compraram imóveis aí no começo do ano, né? Então a gente pergunta para elas, se você comprou imóvel nos últimos 12 meses, e a resposta que a gente teve foi de 9%. Dentro desse percentual de pessoas que compraram imóvel, a gente percebe que a maior parte, 80%, comprou imóvel para moradia, tá? Então a gente tem ali 12% que compraram imóvel para lazer e 10% que compraram imóvel comercial. Eu quero chamar a atenção também, para vocês olharem ali na nossa evolução desse dado. A gente tem ali agora, então, em março de 2024, um percentual de 9%, né, de pessoas que compraram imóvel nos últimos 12 meses. Esse percentual ele vem subindo nos últimos trimestres, então se vocês puderem observar, a gente tinha ali em agosto de 2023 um percentual de 7%. Esse percentual ele caiu para 5% na nossa pesquisa de novembro de 2023 e agora ele voltou a subir então a 9%. A gente tem aí algumas explicações, né, para esse movimento de subida no comportamento de compra. O principal deles vai ser a queda da taxa de juros, né, que vai acabar influenciando também a intenção de compra, como eu vou mostrar para vocês aí ao longo da apresentação. Ainda falando um pouco sobre esse comportamento passado de compra, a gente perguntava para as pessoas qual que é o principal motivo dessa compra de imóveis, tá? 71% dos respondentes afirma que o principal motivo é o uso próprio e 29% afirmou que comprou esse imóvel para investimento, para alugar ou para revender. Aqui eu queria fazer um destaque importante, que esses 29%, né, de pessoas que estão comprando esse imóvel com o objetivo de investimento, não são necessariamente investidores profissionais, né? São pessoas que estão comprando esses imóveis, não têm esse hábito, né, de investir em imóveis, mas entendem que o imóvel ele é sim um investimento, né, de longo prazo, como um patrimônio ali que você está comprando e você pode alugar ou você pode revender ele no longo prazo. O número de investidores ele vai aparecer com mais clareza na nossa pesquisa, ali, na nossa pergunta sobre a intenção de compra. Passado então o dado sobre o comportamento de compra agora no começo do ano, eu vou trazer talvez aí o dado que é o mais esperado desse vídeo, né, que é a intenção de compra no começo do ano, né, no começo de 2024. O que a nossa pesquisa mostrou? A gente tem uma intenção de compra geral, né, nacional, de 41%. Esse número é elevado, né, se a gente comparar com o histórico que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e ele também tem aí algumas explicações. Antes de falar, de destrinchar um pouco essa informação, eu queria comentar para vocês que dentro desses 41%, a gente também tem aí uma divisão dessa intenção de compra, né? 12% das pessoas, né, que falam que tem essa intenção de compra, elas já têm um comportamento ativo de compra, né? O que significa esse comportamento ativo? Elas já estão em busca de fato desses imóveis, ou já estão fazendo buscas online, ou então já estão visitando apartamentos, visitando estandes de venda, tá? E aí sim eu quero mostrar para vocês essa evolução da intenção de compra, porque esse número é bastante positivo. Então se vocês olharem ali no gráfico, vocês vão perceber que a gente tem aí uma crescente de intenção de compra desde novembro de 2022. Então a gente tem ali em novembro de 2022 uma intenção de compra que estava em torno ali de 31% e ela começou a subir a partir de então.
O grande fator que vai impulsionar essa intenção de compra é a redução da taxa de juros, né? Então, ao longo de 2022, a gente chegou ali no teto dessa taxa, que foi de 13,75%, né, da taxa Selic, e a partir do meio do ano, essa taxa ela começou a cair, foram quedas sucessivas, né? Então a gente consegue já perceber esse impacto no aumento da intenção de compra. Isso acaba acontecendo porque a taxa Selic ela vai influenciar os juros do financiamento, né? Então, quanto maior for essa taxa, mais caro fica esse financiamento, e isso acaba fazendo com que as pessoas diminuam essa intenção de compra. Então, eu quero que vocês olhem aí no gráfico e vocês consigam avaliar, né, essa subida da intenção de compra. Então, ela saiu ali de 31% em novembro de 2022, ela foi subindo, chegou em agosto de 2023 a 39%, e agora, no primeiro trimestre de 2024, né, a pesquisa foi realizada em março, ela está aí em 41%. Além da gente entender de forma geral essa média, né, a média geral do Brasil, a pesquisa também vai mostrar alguns recortes bastante interessantes, como, por exemplo, como que está essa intenção ao longo do tempo, né? Eu tenho a intenção de comprar, mas eu quero comprar em quanto tempo? A pesquisa mostra que 27% das pessoas que responderam à pesquisa e que têm intenção de compra querem realizar essa compra em até 12 meses, então até um ano. E 67% querem comprar esse imóvel em até 24 meses. Um outro recorte interessante da pesquisa diz respeito à região, a intenção de compra por região, né? Então, o que a nossa pesquisa está mostrando? Que a média é 41%, mas ela vai variar consideravelmente entre as regiões brasileiras. O destaque que eu quero dar aqui para vocês são as regiões, né? A região centro-oeste e a região norte. Então, enquanto a média do Brasil é 41%, na região centro-oeste e na região norte, a gente tem uma média de 46% de intenção de compra. E o que vem explicar essa intenção de compra mais elevada nas regiões centro-oeste e norte? Em primeiro lugar, na região centro-oeste, a gente tem um aquecimento de todo o agronegócio. E também a gente tem uma expansão, que foi vista inclusive no censo de 2022, das cidades do centro-oeste, né? Então a gente teve ali um crescimento vegetativo dessa população e do número de domicílios bastante importante, muito sendo influenciado ali pelo agronegócio, e isso faz com que exista aí uma maior intenção de compra. Já na região norte, a gente tem ali uma concentração grande da população com renda média mais baixa, uma população que tem essa carência, essa necessidade de moradia, e a gente tem ali o programa Minha Casa Minha Vida atuando com mais força, né? Então você tem ali realmente um maior volume, provavelmente, de oferta desse programa, concentrado na região norte em comparação aos outros tipos de produto, e faz com que essa intenção de compra, principalmente puxada pelas famílias de renda mais baixa, acabe ficando mais elevada então na região norte. Então está aí a justificativa desse diferencial para as regiões centro-oeste e região norte. Um outro destaque importante da pesquisa é o corte geracional. Então eu quero que vocês olhem também o slide para a gente comentar essa diferença de intenção de compra entre as gerações. Novamente, a média está em 41%, mas quando a gente olha para a geração Z, que atualmente são as pessoas que têm entre 21 e 27 anos, essa intenção de compra chega a 50%. Existem também algumas explicações, né, e a gente acaba derrubando um mito, né? Existe aí um mito que as pessoas mais novas não querem comprar imóvel, né, e a nossa pesquisa ela acaba mostrando que isso não é verdade, né? Inclusive a população mais jovem é a população que hoje tem a maior intenção de compra, mas ela também tem a maior intenção de compra porque ela ainda não tem um imóvel, né? Então ela ainda não tem um imóvel próprio e por isso essa intenção acaba ficando mais elevada. Em comparação, quando a gente olha para os baby boomers, né, que são as pessoas que têm hoje entre 60 e 80 anos, a intenção de compra é bem mais baixa, ela fica ali em 18%, também vinculada a essa questão de que a maioria dessas pessoas já possui a sua casa própria, já possui um imóvel, e é natural que a intenção de compra também diminua. Na pesquisa, a gente também questionou os respondentes sobre o tipo de imóvel, né, e a motivação para essa compra, tá? Vamos falar primeiramente sobre o tipo de imóvel. Qual que é o tipo de imóvel que as pessoas mais querem comprar? A nossa pesquisa mostra que em nível nacional a preferência é a casa em rua. Então 47% dos respondentes afirmaram que pretendem comprar o imóvel e esse imóvel é uma casa em rua. Na segunda colocação aparece o apartamento com 45%.
Eu queria destacar para vocês ali no gráfico que os loteamentos, né, o terreno em loteamento aberto e o terreno em loteamento fechado, eles têm um número menos expressivo, né, 7% cada um, mas na prática o que acaba acontecendo é que, principalmente em relação ao loteamento aberto, por ele ter um ticket mais baixo, acaba ocorrendo um comportamento de compra acima do que é o desejado, né, desejado pelo consumidor, né? O consumidor ele quer a casa em rua, né, como desejo, mas primeiramente ele vai ter que comprar esse lote, talvez no loteamento aberto, né? Então a intenção fica baixa ali no 7%, mas esse é um tipo de produto, principalmente nos tickets mais baixos, que tem uma grande liquidez. Além de perguntar para as pessoas esse tipo de imóvel, né, que ela quer comprar, a gente fez uma análise também por renda, tá? E além da renda, a gente comparou também o comportamento nas capitais e o comportamento no interior. E aí a gente vê uma diferença significativa, né, entre essas localidades. Então, quando a gente olha para o interior, a proporção de pessoas que quer comprar casa em rua é muito mais elevada. Então, se vocês olharem ali no gráfico, vocês vão ver que pelo menos ali, ó, quem tem a renda entre 10 e 15 mil e mora no interior, 58% querem comprar casa. E esse número chega a 73% na faixa de renda mais baixa, isso no interior. Quando a gente olha para os dados das capitais, a gente percebe que existe uma diminuição na intenção de compra vinculada a casas de rua e aumenta a proporção de pessoas que querem comprar apartamentos. Então, olhando ali novamente no gráfico, vocês vão ver, por exemplo, que a casa em rua ela vai ter no máximo ali 49% de intenção nas pessoas que têm renda entre 10 e 15 mil reais, enquanto que o apartamento ele vai chegar ali, ó, a 58, 59% da intenção de compra, dependendo da faixa de renda. Então, isso é natural, né? A gente está falando de capitais interior. No interior, você tem uma disponibilidade maior de terra, né? Você não tem tanto um adensamento, então é comum que as pessoas busquem as casas em rua, enquanto nos grandes centros, nas capitais, você vai ter aí uma busca mais voltada ao consumo dos apartamentos. E para fechar a nossa discussão, eu queria trazer para vocês o agrupamento das motivações para essa compra. Então, se vocês olharem aí na apresentação, vocês vão ver que 54% das pessoas que vão comprar imóvel, né, que têm intenção de compra de imóvel, estão nesse período chamado de transição, é a compra para a transição. O que significa isso? As pessoas estão comprando imóvel porque elas estão se casando, porque elas estão saindo da casa dos pais, porque elas querem sair do aluguel, né? Então elas estão no momento de transição demográfica de vida e a gente classifica isso como motivo de transição, que é o principal motivo que está aí aumentando aí a intenção de compra, né? O segundo principal motivo é o upgrade. O upgrade, na verdade, é a busca por um imóvel melhor, né? Então você está fazendo a busca por um imóvel maior, por um imóvel mais novo, melhor localizado, e ele vai somar ali 27% do total. Esses percentuais eles vão variar também de acordo com a região, né, geográfica do respondente da pesquisa. Então eu quero que vocês olhem ali no próximo gráfico para eu fazer essa diferenciação. Então vocês podem ver, por exemplo, que na região Nordeste e na região Centro-Oeste e Norte também, a gente tem uma predominância, né, da transição em comparação com os outros motivos, né? Então chega a 57% no Nordeste o motivo de transição. Na região Sul e nas regiões Sul e Sudeste, a gente também tem uma forte presença da transição, mas a gente consegue perceber que a motivação vinculada ao upgrade acaba aumentando, tá? Então, se vocês olharem no gráfico, vocês vão ver que no Sudeste ela é de 33%, né, a motivação para o upgrade, e no Sul ela é de 28%. Se a gente comparar, por exemplo, com o Nordeste, o upgrade ele vai ser responsável por apenas 19% dessa motivação, e isso está muito vinculado com aquela questão que eu falei para vocês antes aqui no vídeo, do tipo, né, da característica da população em termos de renda, né, e em termos do tipo de imóvel que ela está buscando. Então a gente tem uma concentração muito grande do programa Minha Casa Minha Vida, né, na região norte, por exemplo, aonde você tem aí essa saída do aluguel para a compra do imóvel próprio. Esse material que eu estou apresentando aqui para vocês, ele tem vários outros recortes, tanto por renda quanto por região, né? A gente consegue um detalhamento muito mais aprofundado desse material. Então eu convido todos vocês a acessarem o nosso site, a baixarem esse material e olharem ele também na íntegra. Eu agradeço a todos que acompanharam e até a próxima.